com vocês sobre o Departamento de Estado, porque houve uma mudança da água para o vinho. E é por isso que eu falei, por isso que vocês têm aquela imagem minha com as pessoas, como o Alan estava junto, comemorando a vitória do Donald Trump. Porque a vitória do Trump transformou da água para o vinho. Muitas dessas coisas aconteceram debaixo do governo Trump, sem o conhecimento do presidente americano. Mas ele aprendeu a lição. E hoje nós temos um Departamento de Estado que ainda não está completamente limpo, mas que melhorou da água para o vinho. Porque o que ferrou, lembra que eu dizia? Ora, o problema é que o Alexandre de Moraes e o Barroso e o Gilmar Mendes e as agências de checagem de fato, e a Globo, e toda essa turma que está sacaneando a gente, o problema dessa história é que eles contavam que o Donald Trump nunca fosse voltar, e Donald Trump voltou. É o que eu dizia, surfavam em uma onda, e o Trump é o tsunami que está vindo na direção oposta. E eles não contavam com isso. No planejamento militar, a gente chama isso de cisne negro, sabe? É um evento imprevisível, de enorme impacto, que muda completamente o rumo da operação. Eu chamo de intervenção divina. Esse cisne negro foi Donald J. Trump. Toda essa sacanagem com o dinheiro do pagador de imposto americano, enchendo o rabo de jornalista vagabundo de dinheiro, permitindo que o TSE mantivesse suas políticas mais loucas de censura. Isso que se chama de complexo industrial da censura, isso acabou em 20 de janeiro de 2025, quando Donald Trump foi empossado como presidente dos Estados Unidos. E agora a gente está aí com mais ou menos 6 meses e pouco, 7 meses do governo Trump, e nesse tempo dá para dizer que Trump e os seus secretários, incluindo Elon Musk, na época, Marco Rubio, eles desmantelaram completamente esse complexo industrial da censura. Eles desmantelaram as falsas ajudas humanitárias promovidas pelo Departamento de Estado, desmantelaram a USAID, desmantelaram toda a estrutura burocrática que dava sustentação e eficiência a essa operação. A mamatinha acabou. O cisne negro chegou. Eu tenho as palavras do Marco Rubio. E vocês lembram por que eu comemorei tanto aqui esse caso? A USAID promoveu seus programas como iniciativas de caridade em vez de instrumentos da política externa americana voltada para os avanços dos interesses nacionais. Com frequência, esses programas promoveram ideias e grupos anti-americanos, desde as iniciativas globais de diversidade, equidade e inclusão, operações de censura e mudança de regime, que foi o que fizeram no Brasil, mudança de regime, até ONGs e organizações internacionais alinhadas com a China comunista e outros adversários geopolíticos. E essas são as palavras do secretário de Estado, Marco Rubio, que chegou a comandar a política externa americana, chegou para comandar e se deparou com essa censura, com essa pauta woke, com esse financiamento de política e grupo anti-americano. E essa mudança trazida pelo Trump e pelo Rubio é fenomenal e por isso foi tanto comemorada por nós. E mudou da água para o vinho. Nós tínhamos antes um Departamento de Estado que agia nas sombras, que financiava tudo quanto é pauta maligna, e hoje nós temos um Departamento de Estado transparente que age na luz. E as prioridades desse Departamento de Estado do Marco Rubio sobre Donald Trump são muito claras. Eles vão lutar pela liberdade de expressão e contra a censura e violações de direitos humanos no mundo inteiro, mesmo aquelas causadas e estabelecidas com o apoio do Biden, como foi o caso do Brasil. E muito, tem agora a modinha, cada vez menos, mas o Lula enche a boca, a velha mídia fala sobre como Eduardo Bolsonaro e eu estamos ameaçando fulano ou cicrano. Mas a verdade é que nós, meus amigos, nós não ameaçamos ninguém. A gente não tem poder nenhum. Eu não tenho como dar sanção Magnitsky a ninguém. Quem ameaça, meus pequenos gafanhotos, é o Departamento de Estado dos Estados Unidos. E no caso do Alexandre e do regime brasileiro, eles estão deixando claro o que vai acontecer. Todas as chances, aliás, eu sou testemunha disso, que todas as chances para que as instituições brasileiras respondam estão sendo dadas. Os avisos são múltiplos. Perdeu-se muito tempo falando é tic-tac do Paulo Figueiredo. Risinhos, isso não vai dar em nada. KKK. Muito tempo foi perdido nisso. Foram enviadas cartas, foram feitas audiências, foram feitas publicações. E agora, e no final, nós terminamos com uma tarifa de 50%, com todos os ministros, exceto Fux, Nunes Marques e André Mendonça, e as suas famílias, e o Paulo Gonet e as suas famílias, com os seus vistos para os Estados Unidos cancelados, sanções de vistos para todos eles, e sanções Magnitsky contra o Alexandre de Moraes. Se alguém pensa ainda que os Estados Unidos estão para brincadeira, este alguém deve estar de porre. E os avisos
de que não acabou por aqui também estão em curso. Vejam o que escreveu o vice-secretário de Estado norte-americano ontem à noite. O ministro Alexandre de Moraes, na verdade, eu acho que não é nem vice-secretário, é um Senior Official for Public Democracy, oficial sênior para diplomacia pública. O que ele disse foi o seguinte: o ministro Alexandre de Moraes é o principal arquiteto do aparato de censura e perseguição dirigido contra Bolsonaro e seus apoiadores. Suas flagrantes violações de direitos humanos lhe renderam uma sanção da lei global Magnitsky imposta pelo presidente Trump. Os aliados de Moraes na corte... Prestem atenção nessa parte. Prestem atenção aqui. Os aliados de Moraes na corte e em outras instituições... Alô, Davi! Alô, Hugo! Estão fortemente advertidos a não colaborar nem apoiar as condutas sancionadas de Moraes. Estamos monitorando a situação de perto. Alô, Gilmar Mendes, alô, Barroso, alô, Mota, alô, Alcolumbre. Isto não é uma ameaça do Paulo Figueiredo. Paulo Figueiredo não comanda o tweet do oficial sênior da diplomacia pública, ou mesmo da embaixada dos Estados Unidos no Brasil, que republicou. Então, eu repito, nós temos com Trump e Rubio um departamento de Estado transparente que age na luz. Não tem complô escondido aqui nas sombras. Polícia Federal que quer me investigar, vamos falar disso no programa de hoje. Tá tudo aí na cara de vocês. Os avisos estão sendo dados. Não tem brincadeira, não tem tic-tac. Ninguém mais pode, em sã consciência, achar que os Estados Unidos não estão falando sério. E eles estão avisando. E quem achar que a consciência não vai chegar, vai se ferrar em dobro. Eu diria, por outro lado, que nem todo mundo é estúpido. E há gente esperta que entendeu a situação. Vejam, por exemplo, esses dois casos. O CEO, na semana passada, do Bradesco, dizendo que eles não vão discutir a lei Magnitsky, mas vão cumpri-la. Esse é o CEO do Bradesco. E agora... recentemente, na tarde de ontem, o CEO do Itaú dizendo que eles cumprem rigorosamente as leis de todas as jurisdições em que se encontram, inclusive a americana, ou seja, é Magnitsky. Vem Magnitsky, leva esse dinheiro. Ou seja, conta no Bradesco e no Itaú, o Alexandre já pode esquecer. E as demais virão em curso, os grandes bancos ditam os caminhos. E eu já disse aqui no programa, avisei a vocês há um tempo para que as sanções sejam enforced, né, sejam colocadas em prática. As coisas estão acontecendo exatamente da forma que nós dissemos que aconteceria. Pouco a pouco, todos esses poderosos da elite financeira brasileira vão soltando a mão do Alexandre e percebendo que, se não se opuserem a ele, vai ficar muito, muito caro. A conta vai ficar muito, muito cara. Se você, como eu, está dormindo mais tranquilo agora que o Trump voltou à presidência, ótimo. Mas e o Brasil? Nosso país continua no buraco. A volta do Trump nos dá esperança, mas as coisas não vão se resolver sozinhas. Vai ser preciso muito trabalho, meu e seu. E não adianta xingar muito nas redes sociais achando que isso resolve alguma coisa. Não tem salvador da pátria. Não tem um político que vai resolver por você. A responsabilidade é sua. Eu larguei tudo para me dedicar a isso. E você? Como você pode ajudar sem abandonar as suas obrigações? Simples. Apoie quem está na linha de frente. Sem isso, esse trabalho simplesmente não continua. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com a partir de $5 por mês, garanta que isso siga em frente. Se puder ir além, torne-se meu patrono Gold e participe do meu grupo privado e ajude a definir as minhas próximas pautas. A diferença entre vencer e perder está na ação. Durma tranquilo, sabendo que você fez a sua parte.